Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Milton. Só um minuto enquanto os demais vão acessando aí, a gente já começa, uns 2, 3 minutinhos, tá bom? Obrigado pela participação aí, Milton. Boa tarde, pessoal. Só mais alguns minutinhos enquanto todo mundo consegue acessar e a gente já inicia aqui, tá bom? Obrigado pela participação. 3:03 a gente começa, tá, pessoal? Mais um minutinho aí, que tem mais gente entrando ainda. Pessoal, então, boa tarde. Garantindo aí ó, aqueles que chegaram na hora certa. A gente vai começar mais uma live aqui da SIGA. Hoje eu trouxe mais alguns companheiros, então não estou sozinho aqui para conversar com vocês. A ideia é que a gente consiga mostrar um pouquinho mais do que a SIGA está trazendo para o mercado, principalmente quando a gente falar de programação para gestão de ativos, atividades de ordem de manutenção, problemas encontrados em campo quando a gente fala da utilização do SAP ERP, tá, pessoal? Então, a ideia é a gente trazer um pouco desse modelo novo de licença light que a gente veio propor aqui. Para aqueles que já conhecem a SIGA, muito obrigado por estar participando aqui conosco. E aqueles que é o primeiro contato, espero que a gente consiga passar um pouquinho, da mensagem e da transmissão que a gente tem como objetivo e ambição interno nosso empresarial aqui, de poder ajudar vocês, principalmente a facilitar as rotinas pesadas do dia a dia. A gente sabe a grande dificuldade que temos, a falta de tempo, falta de recurso, e como que a gente consegue otimizar e abranger ao máximo para fazer mais, só que usando menos, que é o grande desafio de toda a indústria, tá bom? Pessoal, hoje aqui no Papo, eu trouxe mais dois colegas de trabalho, tá? Eu me chamo Gabriel Cima, sou especialista de soluções SAP aqui dentro do contexto da SIGA, 100% focado aí para gestão de ativos, com a parte de produto digital, tá, pessoal? Então, Felipe e Marina, por favor, se apresentem aí também. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe, tenho 5 anos de SIGA aí, 4 atuando como consultor, implementando PS, EM, Power. E agora esse ano eu estou atuando como Customer Success, basicamente com os clientes aqui de Latam, aqui no Brasil. É isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marina, estou na SIGA há 6 anos. Eu sou gerente de programas, né? Faço parte ali da equipe de Professional Services e sou responsável pelo planejamento e coordenação do portfólio de projetos da SIGA e também pela difusão das boas práticas da gestão de projetos dentro da empresa. Isso, show de bola, pessoal.
Então, como eu comentei anteriormente, eu trouxe aqui mais duas vertentes que a gente tem internamente na SIGA. Então, além da questão de sucesso do cliente do Felipe Calegaro, toda essa experiência de campo, veio de grandes multinacionais aí, com muita bagagem para agregar. A gente tem a Marina também, com toda essa questão de gestão, de implementação, de garantir que o serviço tenha a excelência como o cliente espera. E eu venho aqui muito para suportar e mostrar para vocês como existe essa conexão das nossas soluções da SIGA com a SAP de vocês e onde a gente consegue coletar tanto benefício através dessas soluções, tá bom? Mas antes de eu entrar no assunto específico, pessoal, só para deixar bem claro, aqui no Zoom, naquela barrinha do Zoom ali, de botões que tem, tem uma específica que é o Q e A. Se você clicar nela aí agora, vou pedir para vocês fazerem junto comigo, vocês vão ver que é possível gerar algumas perguntas logo ali dentro. E à medida que a gente terminar esse material bem sucinto que a gente montou para vocês aqui, não deve passar de 8 minutos de PowerPoint para entrar no produto em si, podem vir a surgir dúvidas. Eu vou pedir para vocês irem colocando essas dúvidas dentro dessa caixinha, que eu consigo receber ela aqui de maneira estruturada, e aí ao fim a gente reservou um tempo para ir tirando todas essas dúvidas e a gente consegue fazer algo um pouco mais dinâmico. Tá bom? Bom, avançando aqui, pessoal, antes da gente mostrar um pouco desse novo modelo de licença e todos os benefícios que ele veio trazer para o time de campo, eu quero comentar um pouco para a SIGA para aqueles que ainda não a conhecem, tá? A gente tem muita bagagem aí, já tomamos muito na cabeça, aprendemos muito aí durante esses 24 anos. Então, é uma empresa que já vem bem sólida, líder global, quando a gente fala de mobilidade integrada, o ERP SAP, tá? Não preciso nem reforçar, mas é importante ser falado dessa nossa certificação com a SAP. Então, garante muita qualidade do nosso código, a severidade e a morosidade que a gente trata aqui dentro, todos esses pontos, tá? E principalmente a questão da ISO 27001, quando eu estou falando aqui de LGPD, quando eu estou falando de tratamento de dados, quando eu estou comentando de segurança da informação dos nossos clientes, esse é um certificado que ele é inegociável, a gente não abre mão, tá? Hoje, o nosso quadro de funcionários da SIG, estamos falando de aproximadamente 220 funcionários globalmente, tá, pessoal? Então, temos projetos globais, América do Norte, aqui na América do Sul e alguns países ao lado, Chile, Bolívia, etc. também, tá? A gente tem abrangindo até nível de Europa, Oceania, na Austrália, né? Então a gente conseguiu nascer aqui em Belo Horizonte, nasceu em Minas Gerais, no Brasil, e já se expandiu para todo o globo. Isso mostra um pouco da flexibilidade e escalabilidade que as nossas soluções possuem, que não é só somente uma barreira de linguagem, mas uma barreira cultural. E a gente consegue trazer isso tudo para as nossas ferramentas, tá? Um outro ponto que é super relevante é a questão do nosso grupo GameSpring, que fez a última rodada de investimento dentro da empresa, que é quem nos suporta na mesa ali de stakeholders, para garantir o quê? Todo o investimento, todo o crescimento orgânico que a gente tem aqui dentro. E aí, tocando nesse assunto, para reforçar que além dos nossos serviços de operações, de atendimento ao cliente, de implementação das soluções, a gente tem 30% dos nossos desenvolvedores focado 100% em novas funcionalidades, né, em novos compromissos com os clientes, e novas ferramentas que o mercado precisa. Então, a gente está sempre buscando ficar 2, 3 passos para frente, para na hora que chegar o momento a gente ter o produto que o mercado espera. Tá? Isso é muito importante, principalmente para ter organicamente novas features, novas funcionalidades sendo disponibilizadas aos nossos clientes. A gente não vai ficar parado no tempo. Tá bom, pessoal? E aí, avançando um pouco mais, agora saindo dessa seara de quem somos nós, qual a nossa empresa, eu trago aqui o Felipe para falar um pouquinho dessas grandes dores dos nossos clientes, esses grandes desafios que a gente enfrenta de uma boa programação. Felipe, é contigo. Valeu, Gabriel. Bom, pessoal, vamos começar a falar então um pouco do PS, né? Hoje, quando a gente fala do PS como um todo, a gente já está falando de um produto robusto, né? Um produto que já tem 5 anos de mercado, com diversas aplicações em diferentes ambientes industriais. Ao longo desses 5 anos, a gente foi incorporando ao produto diversas solicitações de clientes, diversas boas práticas de mercado, de Abraman, de manutenções globais. Tudo isso foi incorporando a ferramenta, visando otimizar o departamento de PCM das empresas. E quando a gente fala de PCM, de planejamento, né, para caso alguém não tenha se identificado com a sigla, acho difícil,
A gente sabe que por mais que todo tipo de indústria tenha manutenção, todo tipo de indústria tenha seu PCM, e o processo seja um pouco diferente, dependendo do ramo, algumas coisas são padrões. Como, por exemplo, entrar no SAP, extrair uma lista de ordem, jogar para o Excel ou alguma coisa assim, para fazer uma programação semanal. A gente sabe o risco desses desafios, a gente sabe a limitação de recursos que muitas vezes a gente tem, uma planta muito grande para poucas pessoas programar recursos, um programador programa mais de 20, 30 técnicos, às vezes a gente não tem uma visão de longo prazo para programar, a gente não tem um calendário de máquinas da fábrica, enfim, acaba gerando muita perda de tempo, retrabalho, reprogramações semanais, certo? Dificuldade de tomada de decisão, a gente não sabe o que priorizar numa semana, na outra, acaba jogando coisas para frente. Temos o backlog também, que exemplos de inúmeras empresas com backlogs gigantescos, a gente sabe como é difícil gerenciar um backlog da maneira correta, e isso tudo gera decisões mal embasadas, né? Então, por que a gente está propondo essa nova solução aqui dentro da SIGA? A gente possui uma ferramenta que, como eu falei, ela é um software exclusivo para programação. Ela foi totalmente desenvolvida para atender boas práticas de mercado. Mas nem todos os clientes nossos, eles têm uma maturidade 100% de SAP, 100% de processos. Algumas empresas estão recém-implementando um PCM, algumas outras empresas já têm PCM há mais de 10, 15 anos com processos bem estruturados. O SAP também faz muita diferença. Tem empresas que recém estão migrando para SAP S/4HANA, estão revisando planos de manutenção. Daí, diversas informações do SAP, por exemplo, operações, tipo de ordem, tipo de atividade, centro de trabalho, tudo isso, se essas informações não estiverem adequadas na SAP, acaba que a gente não consegue utilizar todas as funcionalidades do produto. Da mesma forma como o departamento de manutenção. A gente tem alguns módulos no PS Full, que é matriz de habilidade, calendário de máquina parada, questão de intervalos e turnos de centro de trabalho. Então, todas essas informações são relevantes. Então, se você não tem uma matriz de habilidade bem definida, como que o algoritmo do PS vai definir uma programação automática? Então, é justamente por encontrar esse desafio que a gente está propondo esse novo modelo de PS. Ou seja, um modelo de PS focado no quê? Na programação. Então, eu vou fazer minha programação e eu não vou ficar recebendo alertas do programa dizendo que essa pessoa não pode ser programada nesse dia, pois o turno de trabalho dela não é em outro dia. Então, esse tipo de alertas, que a versão full, que vai trazer algo otimizado, nos proporciona, a gente vai trazer talvez uma versão mais simples, que é o que hoje, por exemplo, outro ponto também que a gente gosta de enfatizar aqui é essa questão de diminuição de erro. Outro ponto, trazendo a experiência que eu tenho já de implementações, mais de 20 projetos eu acho que eu implementei de PS, eu nunca encontrei uma empresa ou um PCM que não utilize o Excel. Seja para suportar, para copiar, colar, para ter uma macrozinha ali, para gerar um gráfico. Só que é aquela questão, o Excel não é um software para programação de manutenção. Então, se a gente tem um software voltado para programação e manutenção, por que não utilizar? Então, a gente não está dizendo, cara, não vai usar mais o Excel nunca. Porque o Excel é uma baita ferramenta que ajuda muito a gente para outras coisas, para análise, mas não para fazer uma programação. Então, imagina, você tem uma lista de 100 ordens, tu vai ficar ali no Excel editando horas, vai ter que editar sem trabalho, editar descrições. Por que fazer isso no Excel se a gente tem uma ferramenta voltada para programação? E é esse o nosso grande objetivo com essa versão simplificada do PS. Focar apenas na etapa de programação, que é o que o Gabriel vai mostrar mais além aí na demo que a gente vai apresentar. Show de bola, Felipe. Muito obrigado. E aí, pessoal, avançando um pouquinho, a Marina vai comentar um pouco do que ela enfrenta no dia a dia, dessas grandes implementações que o Calegaro estava comentando. E aí, na sequência, a gente entra nas demonstrações, tá? Fica à vontade, Marina. Aí tá contigo. Obrigada, Gabriel. Bom, pessoal, antes da gente ver a carinha desse produto, né, eu vim trazer aqui para vocês uma breve visão da implementação desse novo módulo de programação. Então, lembrando que as implementações na SIGA, né, como o Gabriel falou anteriormente, são de produtos autorais e com a utilização de recursos e metodologias próprias, né, trazendo todas as lições aprendidas aí dos nossos 24 anos de mercado para as nossas práticas de projeto. Né? Então, como o Calegaro comentou também, o Planning Scheduling é um produto que está há bastante tempo aí no mercado, e por estar em bastante tempo no mercado, ele atingiu uma certa maturidade,
tá, pessoal? E quando eu falo de maturidade, eu uso esse termo, não só me referindo ali à estabilização de produto, que também a gente sabe que, né, diminuiu ali um bug ou outro, mas também na parte de melhorias, né? Então, o foco da nossa equipe de produto foi trazer todos os feedbacks dos clientes, né, em todas essas implementações que a gente teve, também de algumas customizações para o nosso produto core, né? Ou seja, para as funcionalidades padrão do produto. Então, né, isso aliado com a implementação de um produto mais simplificado, né, então não tem aquele pré-requisito ali de fazer todas as configurações necessárias no SAP, que a gente sabe que às vezes essas configurações não são simples, precisam de aprovação, processo de governança às vezes é complicado. Então, a gente conseguiu o quê? Trazer um cronograma de execução de projeto mais enxuto, né? Então, isso, consequentemente, leva um menor esforço e um menor custo para vocês, né? Sem contar ali com o custo da licença. E aí, trazendo um pouco aqui de como as coisas acontecem, né? A gente tem ali 5 etapas antes de atingir o esperado Go Live. Então, a primeira delas é a instalação do produto. A segunda e a terceira, a gente conseguiu otimizar bastante, trazendo elas juntas, que são o quê? A validação funcional dessa instalação, para garantir que o produto com as funcionalidades padrão estejam todas funcionando bem, que os acessos estão ali, os acessos necessários foram concedidos, e também conseguimos já fazer em paralelo a configuração funcional, né? Olhando sempre para os dados reais no SAP de vocês. E aí, com isso, então, a gente consegue seguir para a próxima etapa, que é o treinamento, né? A gente trabalha com o conceito de treinamento de multiplicador, né? Para sempre capacitar pessoas que vão ser capazes de capacitar outras pessoas, né? E aí, esse treinamento a gente pode fazer ele tanto presencial quanto remoto, né? Fica a cargo das necessidades de cada um. E, por fim, antes da gente chegar no Go Live, a gente tem a etapa de plano de cutover, que nada mais é do que transportar esse produto para a produção. E aí, lembrando que depois do Go Live, né, já é padrão da SIGA, a gente não simplesmente, né, deixa vocês aí com o apoio de suporte, mas a equipe de projeto fica um tempo ali para garantir o change management, né, diminuir a resistência do usuário, para poder ser mais fluida essa passagem da utilização de um produto novo, né? Garantindo ali que todas as dúvidas sejam esclarecidas e que também a gente possa fazer uma programação com vocês juntos já em ambiente produtivo com os dados reais, né? Então, todas essas etapas que eu falei, nessas 6 etapas, considerando a operação assistida, a gente consegue fazer isso em 8 semanas, né? Depois de produto instalado. Então, realmente é um cronograma mais enxuto, que foi a nossa missão, né, de Professional Services, trazer um Fast Track Implementation, né, que nada mais é do que um produto simples de configurar, um produto simples de colocar para rodar. Para quê? Para que os clientes, né, vocês, colham os benefícios de forma mais ágil, mais rápida e eficiente aí da utilização dessa ferramenta. Show de bola. Marina, muito obrigado, viu? Calegaro também pelos pontos. E eu acho que assim, pessoal, aí, ponto de vista muito mais pessoal aqui meu, de 8 anos de chão de fábrica, eu acho que esse cronograma enxuto, essa implementação dentro de casa, a própria empresa que vende a licença faz a implementação, é o grande game changer, é quem faz o jogo realmente ir para frente. Quando a gente está falando de um produto do zero até o Go Live, depois da instalação no seu ECC ou no seu SAP HANA, em 8 semanas ele está apto para utilização em Go Live, em produção, e ainda tem uma operação assistida dando suporte para o campo. Isso realmente é um grande diferencial. Poucas empresas de mercado, quando fala de um ERP, principalmente com ERP SAP, que tem uma governança muito extensa e aberta dentro da empresa, que afeta diversos setores, não é só a gestão da manutenção, tem vários outros módulos ali, desde a nota fiscal lá de um caminhão na portaria, até o produto sair, tá tudo integrado no seu ERP. Então, isso acaba gerando empecilhos e dificuldades. Eu acho que esse grande diferencial nosso da SIGA, além da solução parruda, com todas essas funcionalidades, e a gente ter esses módulos segmentados, que eu vou mostrar para vocês aqui na prática, como que ele está funcionando, essa questão de ter o módulo, a licença para a programação, para que você não use mais o Excel,
Eu acho que isso é que realmente vai ajudar as operações e os nossos clientes aí em conjunto, para que a gente consiga resultados melhores e execute as atividades na hora certa, com o recurso certo, com previsibilidade, aumentando o engajamento do seu time, aumentando a sua assertividade e o principal, colhendo resultado, tá bom? E aí, pessoal, só para eu poder mostrar para vocês aqui, quero mostrar um pouquinho como que é a carinha dessa programação, tá, pessoal? Aqui essa primeira tela é para a gente poder criar uma nova programação. Eu quis fazer desde o zero com vocês, porque aqui eu só fiz o login e entrei em programação, tá, pessoal? Para que vocês vejam a facilidade. Então tem esse botão aqui do lado direito inferior que chama criar. Quando a gente entra nele, eu consigo selecionar quais são os centros de trabalho, por exemplo. Eu deixei aqui para nós um eletricista e a parte de mecânico. Então, a descrição você pode pôr, né, o que você quiser. Eu vou colocar aqui uma programação para 7 dias, que é uma programação rápida, viva, dinâmica, que é o que a gente mais faz no dia a dia, tá? Então você consegue selecionar a semana, o mês, a quinzena, enfim, o prazo você que define, tá? Que só no nosso exercício vai ser semanal. Então eu vou pegar aqui um exemplo do dia 6 do 10, né? Até o fim da semana na prática. Então começa no dia 6, termina aqui no dia 12, no sábado, para quem faz de domingo a sábado. Pode ser assim, se você quer modificar para outro dia, fica à vontade, tá? Você tem algumas configurações que são possíveis de intuitividade da tela e etc. Não vou entrar muito no detalhe de cada uma, para vocês verem a praticidade que é para gerar uma nova programação. Então, salvei aqui, pessoal. O que que o meu sistema está fazendo? Ele está vendo aqui, ó, criando o baseline, ele está indo lá no SAP, ele joga numa IDA 38, ele pega aquelas ordens, puxa as operações numa IDA 37N, ele vai pegar todas as informações, pega tudo que tem de material relacionado, quem são as pessoas, centro de trabalho. Opa, já me puxou. Então, só aqui, pessoal, são umas 5, 6 bases que a gente teria que puxar, né? E ele já fez de forma automática, porque eu já coloquei para ele quais são as informações necessárias para ele poder puxar esse backlog. Eu abri esse cara aqui, pessoal, o que ele está fazendo? Ele está processando todo esse backlog e ele está distribuindo para mim aqui na tela. Então, como que essa tela funciona, tá, pessoal? Ele terminou de carregar todo o nosso backlog direto do SAP, tá? Então, se eu criei uma ordem 30 segundos atrás e gerei, ela vai aparecer aqui, tá, pessoal? Isso é uma integração nativa. Do lado esquerdo, a gente tem essa coluna aqui que me mostra nosso backlog. O que está em aberto do passado, né? O que a gente tem para ser executado. Então, aqui fica tudo de forma automática para você, com todas as informações que você precisa saber, tá? Nessa tela aqui do meio, da parte superior, pessoal, cada coluninha é um dia, para que você consiga ter a visibilidade dos dias que você está fazendo a sua programação. Nesse caso, 7 colunas, porque eu selecionei 7 dias. Se eu tivesse colocado 30 dias, teria 30 colunas, ou de maneira infinita, que você acha que seja melhor para você fazer a sua programação, tá? O que é importante? Essa parte de baixo, pessoal, você tem a visão ou por centro de trabalho, tá? Ou por pessoa que está alocada no centro de trabalho. Isso aí, você quem define. Quando eu falo você, pessoal, os nossos usuários, os nossos clientes, que definem como que ele quer fazer a programação. Você pode fazer tanto por centro de trabalho como por pessoa. O que é importante enfatizar aqui com vocês também? Cada botãozinho desse tem uma funcionalidade. Vou entrar em todas essas funcionalidades com vocês aqui hoje? Não. Nosso objetivo da live é ser um pouco mais objetivo e pragmático. É como que você faria na prática no dia a dia, para a gente tentar otimizar e vocês entenderem o quão rápido e fácil é poder agir aqui dentro da ferramenta, tá? Essas pessoas que estão aqui, tanto pode vir direto do SAP, naquela transaçãozinha IR02, para quem já é mais familiarizado, você põe lá o chapéuzinho no funcionário, qual centro de trabalho ele é alocado, dá para vir do SAP direto, ou, não, Gabriel, eu quero cadastrar as pessoas aí, em qual centro de trabalho ela é. Você também pode fazer dessa forma, direto na ferramenta. Você que faz a definição, se for dentro do SAP ou se você configura aqui quem são essas pessoas, tá? Você consegue pôr escala, enfim. Se não tiver lá no SAP organizado, você consegue colocar direto na ferramenta e aí você vai ter a visibilidade de quem são suas pessoas programáveis, tá bom? E aí, pessoal, o que é interessante? Esses cardzinhos, cada card desse, na hora que eu criei ali a programação, vocês viram que eu selecionei a parte de operações. Então, cada cardzinho desse é uma operação. Gabriel, eu faço minha programação aqui por ordem inteira, não separo por operação. Dá para fazer? Dá sim, pessoal. Naquele botãozinho, na hora de criar, eu só seleciono lá para puxar. Em vez de operação, puxar em formato de ordem. Cada cardzinho vai ser uma ordem, tá? Mas para efeito de exercício com vocês, hoje a gente está fazendo por operação, que é o que o pessoal mais comumente utiliza aí no dia a dia, tá? Ele é drag and drop, pessoal. Então eu consigo fazer movimentações das colunas, caso faça sentido.
E aí, se você tiver alguma necessidade, por exemplo, pega aqui essa inspeção de seladoras. Cara, essa atividade ela estava lá do dia 11/6, é um backlog meu passado. Só que ela é crítica, eu quero colocar ela para ser executado na minha oportunidade ali de domingo. Você vai arrastar, e aí, se ele tiver qualquer tipo de restrição, a própria ferramenta já te dá essa restrição. Opa, você tem determinada atividade que não pode ser executada porque você tem uma regra de máquina ou algo nesse sentido. Então você vê que ela é intuitiva, ela não fica, deu erro. Ah, qual que é o erro? Não sei. Não, ela já te dá qual é o erro, já te gera uma opção de você colocar em OK, por exemplo, e ela já faz o próprio ajuste direto na ferramenta para você. Então todos esses cards você pode estar movimentando, assim como as pessoas. Tá, eu quero alocar, vamos pegar esse card aqui que é mecânico, eu quero colocar, por exemplo, o Frank para estar trabalhando nessa atividade. E a hora que eu faço o arraste, ele já está programado, pessoal. Então, quando eu falo ele já está programado, quando a gente terminar tudo, vocês vão perceber, tem um botãozinho aqui do lado direito em cima que chama atualizar SAP. Então, tudo que eu estou fazendo nesses cards aqui, ele está empacotado, esperando eu liberar para atualizar no SAP. Quando eu coloco uma pessoa programada direto aqui nessa operação, por exemplo, Frank, lá no SAP vai ter, né, o nome dessa pessoa, o número dessa pessoa, identificando que aquela programação agora tem um responsável por ser executado. Você consegue gerar ali toda a sua base de dados e histórico de quem foi programado versus quem conseguiu executar, se teve algum tipo de reprogramação. Tudo isso registrado no SAP de vocês, que é a fonte da verdade, tá? Aqui em cima, pessoal, tem algumas opções muito interessantes, tá? Cada card, quando eu clico nele, eu consigo editar a ordem, eu consigo colocar um anexo, criar algum tipo de relacionamento entre operações, eu consigo fazer várias coisinhas dentro de cada card. Mas o que é interessante e é muito útil para o dia a dia? Você consegue até, pessoal, aqui do lado esquerdo, dentro do seu backlog de notas, olha, você consegue entrar numa nota e transformar essa nota em uma ordem direta aqui na ferramenta. Então, eu tenho uma nota que é uma anomalia encontrada, eu quero já transformar na ordem e gerar ela. Eu deixei aqui um cenário para simular com vocês. Então, se eu clico nesse botãozinho de criar ordem, o que ele está fazendo? Ele está pegando todas as informações dessa nota direto lá do SAP, já preencheu para mim. Se eu quiser modificar alguma coisa, eu posso vir aqui e fazer direto essa alteração, tá? Bem como criar operações, incluir materiais. Então, eu quero colocar aqui, operação 0010. Tem que ter pelo menos uma operação ali na ordem. Show de bola. Eu quero colocar um material aqui dentro também. Você consegue, pessoal. Aqui, como se fosse uma MMBE, já até ter nível de estoque do seu material em tempo real, lá do seu depósito, direto do SAP. Você consegue, por exemplo, selecionar até lote, você consegue. Atualizou aqui, ó, adicionar. Continuidade, né? Tem que pôr, senão não tem como. Adicionei. Olha que eu salvo, pessoal. Eu estou falando o seguinte, que essa minha nota se transformou agora numa ordem e ela já vai vir essa ordem direto com o material. Rolamento de esferas, por exemplo. Essa ordem agora ela tem um número SAP, pessoal. Isso aqui mostra um pouco da nossa integração nativa. E ela é direta, ela é síncrona, que a gente fala. Ela bate lá no SAP e já volta a resposta esperada. Tá? Então não tem aqueles jobs que ficam, demora 30 minutos, a cada 2 horas tem um robô que vem, pega o que você fez, vai lá no SAP e volta. Não, aqui é integração nativa. O que você fizer já pode refletir lá direto. Salvo esse caso da programação em si, que ela só vai alterar toda essa batelada de informações quando você clicar em atualizar SAP. E aí, pessoal, tem uma outra coisa muito útil que elimina um monte de macro, que eu sei que todo mundo aqui Eu tem fazer aquelas um comentário, macros. Gabriel, Claro, um colega, por instantinho. favor, vai lá. Como tu começou a apresentação citando apenas duas transações, a W28 e a W38. Agora, se parar para observar, a gente já fez transações MM de reserva, a gente já fez a W21 de criação de nota e W31 de criação de ordem. Então, todas essas transações a gente fez num único lugar. Da mesma forma como toda a parte de recursos do time de manutenção já está tudo disponível ali. Por exemplo, o supervisor da elétrica passou a escala para o planejador, do mês inteiro. Tu vai vir aqui, vai alimentar, algo que provavelmente, a grande comparação que a gente está fazendo aqui, é um Excel. No Excel, tu vai conseguir ver a escala dos teus técnicos, no Excel, tu vai conseguir ver a lista de materiais que tu tem para suas ordens, talvez sim, mas tu vai precisar ter abas, tu vai precisar ter fórmulas, tu vai precisar ter telas diferentes ou planilhas diferentes no Excel. Aqui a gente tem tudo dentro de um único local, que é a tua programação, certo? Só para enfatizar aqui. Show. Obrigado, Calegara. Fica à vontade, tá? Você, Marina, pessoal, tiver qualquer comentário, me interrompa e vai agregando. É para ser bem dinâmico mesmo. Show de bola. E aí, pessoal, seguindo o que eu estava mostrando para vocês, tem uma outra funcionalidade complementando e muito conectado com isso que o Felipe comentou,
que é o quê? Alteração em massa. Quem que não tem macro aqui para ficar modificando batelada de ordem, incluindo alguma descrição, mudando o tipo de atividade de manutenção, enfim. Aqui, pessoal, você tem tudo. Ah, eu quero mudar em batelada a operação, quero mudar em ordem. Você faz alterações aqui em cima e todos os campos que são editáveis de uma operação, de uma ordem de trabalho, você vai ter aqui, né? E as opções para serem alteradas é o que está cadastrado no seu saco de dado mestre. Então, eu tenho 10 tipos de atividade de manutenção, quero modificar. Você vai ter que ser os 10, você seleciona quais são essas ordens, ou todas, e você faz uma modificação em massa, tá, pessoal? Em tempo real. Então, isso é interessante e te facilita muito, eliminando esse estágio novamente de ter um monte de Excel, um monte de macro, VBA, que se o computador bloquear a tela, alguém apertar um botãozinho errado ali, já trava a macro, aí tem que começar tudo de novo, tem que entender o que aconteceu. Não é algo simples, e muitas vezes você tem geralmente uma ou duas pessoas da planta que é o que a gente, entre aspas, fala que é o macreiro, né? É o cara que entende de VBA ali, que faz o negócio acontecer. Você fica ali, acaba sobrecarregando essa pessoa sempre para te ajudar a resolver seus problemas, tá? Assim como tudo isso aqui, pessoal, também é possível a gente exportar numa base de dados, num arquivo CSV, tá? Então, Gabriel, mas poxa, às vezes tem uma coisinha ou outra ali que a gente não abre mão, ainda vou querer dar uma olhadinha numa base de dados. Não tem problema, a gente gera o arquivo para você, instantaneamente ele vai estar aqui no seu computador. Você pode abrir ele na ferramenta que te faça mais sentido, bem como filtrar dados direto na tela. Então, se eu clicar aqui nesse botãozinho de filtro, pessoal, ele me mostra todos os campos possíveis de uma operação de uma ordem para você filtrar. Tá, eu quero ter visibilidade só de atividade que a prioridade é número um, a prioridade de segurança, que é inegociável. A gente tem que resolver backlog de segurança para garantir a saúde e ali dos nossos colaboradores. Você consegue colocar esse tipo de filtro e vai te mostrar somente atividades com aquele filtro escolhido, tá? Então isso é muito interessante e dinâmico. Uma outra coisa que é super bacana e que a gente deixa nesse modelo de self-service que a gente brinca aqui. Tem gente que gosta muito da ferramenta de trabalhar com os cardzinhos, arrastar e tudo mais. Que é o que a gente fala que é o Trello, né? Para quem já utilizou o Trello ali, é uma ferramenta para você fazer o gerenciamento das suas atividades em formato de card. Então é muito intuitivo, é muito legal. Mas a gente também tem algumas pessoas que preferem estar visualizando em formato de Gantt, que é esse gráfico aqui em linha do tempo. Um botão, pessoal, a gente alterou a mesma coisa que eu estava te mostrando antes, eu só estou mostrando de uma forma diferenciada, uma forma de linha do tempo, por horários e tudo mais. E à medida que você vai expandindo, por exemplo, as ordens, você consegue ter visão de quais operações, perdão, por exemplo, você tem dentro dessas ordens, tá? Então é totalmente dinâmico e você consegue ir mexendo da forma que faça mais sentido, tá? Voltando para os cards aqui, até quando você quiser ver em forma de tabela, que é uma lista de dados e tudo mais, a gente também consegue. Quando você clica aqui esse botãozinho de mostrar como tabela, ele transforma toda a sua visibilidade, o seu UI, UX, que a gente fala, que é a usabilidade mesmo do produto, para que seja simples e intuitivo, com um clique você já muda essa dinâmica de forma instantânea. Assim como, poxa, eu quero fazer uma reunião diária minha com o meu time para ver como é que foi o meu resumo diário da minha programação, ou quero ver como é que ficou a minha programação para amanhã. Tem esse botãozinho aqui de resumo diário, pessoal. Quando você clica, ele me traz todas as informações das operações daquele dia. Você não precisa ficar gerando indicadores, extraindo mais bases de Excel, como o Calegaro bem colocou aí, mais um monte de transação. Se a gente for somar todas as transações que eu estou mostrando aqui, eu já devo estar umas 13, 14, que a gente sabe que não é uma coisa simples, né? Então, isso é um pouquinho do que é possível a gente fazer aqui dentro da ferramenta. Óbvio que tem muita coisa para ser comentada. Eu consigo bloquear essas programações. Então, na hora que eu clico em bloquear a programação, se eu sou, por exemplo, um administrador, as outras pessoas não podem vir aqui e mexer na minha programação. Isso garante que o jeito que você deixou vai estar quando você voltar por algum motivo. Ou você pode limitar por permissionamento quem pode fazer o quê. Se tem pessoas que podem alterar todas ou só pode alterar aquela determinado tipo de programação que é definido a ele. Enfim, você consegue fazer todo esse tipo de trabalho, até como algumas atividades que a gente fala que são acordos do campo ali do dia a dia, você consegue, por exemplo, fixar ela nesse determinado dia para que não seja alterado a data de execução, tá? Então tem mais um monte de coisinha muito bacana que dá para ser feita aqui dentro. E aí, poxa, terminei tudo. O que que eu faço, Gabriel? Tá pronto? É aquilo que eu comentei. A programação ela fica encapsulada aqui até você falar assim, ó, você pode ir lá no SAP atualizar. E como que isso funciona? Eu clico aqui nesse botãozinho de atualizar SAP, ele vai me perguntar se eu realmente desejo confirmar para ter uma certeza disso. Olha aqui, eu clico sim, pessoal.
Olha o que gerou aqui do lado esquerdo em cima, ó, uma fila. 175 ordens processando. Isso aqui me limita a estar fazendo alguma coisa dentro da ferramenta? Não, pessoal, eu posso vir aqui, criar uma nova programação, tá? E ela vai gerar a base de dados, eu posso ir trabalhando nela. Isso aqui ele trabalha, que a gente fala, em background, ele trabalha sem o usuário perceber. E à medida que eu estou falando com vocês aqui, já foram 20, 15 ordens atualizadas. Então, você toma um café e volta, você já resolveu toda a sua programação. Coisa que antes você demoraria pelo menos 2 a 3 dias para fazer uma programação com qualidade, tá? E aí, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês hoje na prática, bem de forma rápida, ótima ali, para você entender um pouco o conceito dessa simplicidade. Então, a gente tenta buscar o que vocês precisem de menos tempo possível, de menos recurso investido possível para entender qual que é a proposta desse novo modelo de licença light do scheduling, tá? Então, reforçando o ponto do Calegaro, a gente tem uma ferramenta muito robusta e a gente tem modelos de licença dentro dela. Esse é o modelo de entrada para que você não precise nunca mais usar Excel. E como a Marina comentou, depois que eu instalo no seu SAP, até 8 semanas aí a gente tem o Go Live do produto em produção para vocês estarem utilizando, tá? Isso realmente é um grande diferencial. E agora, pessoal, garantindo o compromisso, eu vou abrir aqui as perguntas que vocês deixaram, tá? Só me dá um minutinho só para abrir a caixinha e ver o que vocês colocaram aqui de pergunta, tá? Vamos lá. Eu recebi uma aqui. Ah, Todos os dados do backlog da ordem são puxados automaticamente. Sim, ó, todos os dados que a gente tem mostrando ali na tela para vocês, pessoal, a gente pega automaticamente do SAP. Você não tem que ficar entrando em alguma transação, não tem que ficar acessando algum tipo de relatório, baixando arquivo e fazendo import aqui, tá? É uma ferramenta totalmente integrada nativamente. A partir do momento que você tem o login e ele já está conectado com o seu SAP, cara, para programação você não vai precisar mais puxar a base nem fazer nada disso. Tá bom? O único ponto que ele vai filtrar é na hora da criação, tu vai selecionar o centro de trabalho. Então, quando tu filtra centro mecânico, ele vai trazer o teu backlog mecânico. Filtrou centro elétrico, ele traz o teu backlog elétrico e mecânico. Enfim, isso que ele sempre respeita. E as datas, né? A gente tem Boa, uma Felipe. configuração que é o limite do backlog. Que a gente sabe, a gente não quer que pegue 5 anos para o passado. A gente não quer trabalhar com uma base de dados tão ampla. Então, se tu quiser limitar o teu backlog, também tu consegue fazer. Eu quero pegar o backlog desde janeiro desse ano. A gente pode fazer isso. Quero pegar o backlog de 3 meses para trás. Posso fazer isso aí. Boa, Calegaro. Obrigado. Show. Tem uma segunda pergunta aqui. Se quiser responder, Calegaro, já invoca a energia. Eles perguntaram o que são as cores nos cards. E se tem como As, mudar. co as cores representam a prioridade das ordens. Então, é totalmente flexível, dependendo da quantidade de prioridades que vocês usam. É alto, médio, baixo. É muito alto, muito baixo. Você pode definir de cores. Normalmente a gente seta o vermelho como muito alto, amarelo como médio, verde, azul como baixo. Algo assim. Até para facilitar a visualização. Tu bate o olho na tela, tu já vê, opa, tem uma ordem muito alta aqui para mim programar. Tu vai começar priorizando por aquela ali. Boa. Ó, tem mais uma aqui, tem mais três, na verdade, ó. Vou começar por essa aqui. Essa aqui ele perguntou se eu consigo fazer mais programação do mesmo centro de trabalho. Então, só para entender melhor, eu imagino, tá? Vou comentar o meu entendimento. Se não for isso, você pode mandar aí, que daí eu refatório aí a resposta, tá? Mas pelo que eu entendi, você tem lá o mesmo centro de trabalho de mecânico e de eletricista, igual eu estava dando exemplo. E você quer ter mais do que uma programação para eles. É possível? Sim, você consegue criar infinitas programações para infinitos centros de trabalho, tá? O único ponto de atenção é, se você tiver já uma operação, uma ordem alocada para alguma pessoa e você criar uma outra programação, esse mesmo card ele vai mostrar para você ali na coluna no dia que ele está programado, mas ele fica evidenciado que aquele card, por exemplo, já tem uma pessoa associada, para você até evitar duplicidade de programação, que é uma das coisas que acaba acontecendo muito quando você faz em Excel, porque são dados que não são vivos, né? Você não sabe se tem alguém trabalhando com aquilo ou não, tá? E aí, se não for esse o quesito da pergunta, pode mandar novamente, tá? É, Aqui está perguntando se tem como trabalhar com terceiros. Pessoal, ótima pergunta. Aqui é como eu comentei, a gente consegue ou importar, né, aquele númerozinho pessoal das pessoas do SAP e vai te mostrar aqui, centro de trabalho e tudo mais, ou você vai lá na ferramenta e coloca essas pessoas, tá? E tem uma terceira hipótese que eu acabei não comentando, que é o quê? Você consegue cadastrar
essas pessoas terceiras ou até a nível de empresa. Então, eu tenho uma empresa que faz todas as atividades de manutenção de lubrificação. Não sou eu que faço. Eu chamo essa empresa e eles que executam. Quero programar para eles, que daí depois eu pego ali que eu programei e falo, ó, mês que vem a empresa que faz lubrificação, eu quero que vocês venham aqui resolver esse backlog nesses dias, né? Então você consegue fazer esse tipo de cadastro e aí o programa ele vai considerar sendo aquela pessoa que você imputou terceira como um recurso programável. Você consegue trabalhar da mesma maneira, tá? E aí tem mais uma que é eu sou cliente de vocês de mobilidade, eu consigo testar esse módulo? Cara, legal. Aqui como que funciona? Por a gente já ter, primeiro, bacana, você já é cliente nosso, está aqui na live, valeu a participação, tá? Mas quando você já tem essa mobilidade da SIGA dentro do SAP de vocês, facilita muito o nosso avanço, principalmente ali com o time da Marina, né, na hora de implementar. Por quê? A gente já fez essa conectividade com SAP, a gente já tem acesso às VPNs, às regras internas do colaborador. Então é muito mais simples a gente subir esse pacotão que a gente fala que é uma change, o pacotão de add-on, que a gente fala que é como se fosse um plugin, você põe dentro do SAP do cliente, a gente coloca esse plugin da ferramenta de programação. E aí você consegue, de maneira muito mais rápida, ágil, etc., aí garantindo aquelas 8 semanas que a Marina comentou, já poder estar utilizando em produção, tá, pessoal? Então é super válido. E um, Óbvio que a gente tem só que definir a estratégia, qual que vai ser a ideia, quantas pessoas, enfim, aí tudo mais. Vai lá, Felipe, pode falar. e um comentário também, para quem já possui mobilidade, é que após aquele ícone que o Gabriel demonstrou ali, que alterar no SAP, o sistema ele vai exibir um novo ícone, que é despachar para os devices. Ou seja, toda a programação que tu vai fazer no teu planning schedule, respeitando as datas, respeitando a pessoa, o número pessoal que você programou, quando tu clicar no botão de despachar, ele vai enviar todas essas ordens automaticamente para o celular de cada pessoa, na data e para o número exatamente como foi feito ali na tela. Então já, se tu conhece o que eu vou falar, vai eliminar aquela etapa de ter que entrar na aplicação web do Briso para despachar as ordens para o técnico de manutenção. Pode ser feito diretamente dentro da programação do PS. Boa, obrigado, Calegaro. Ó, tem mais duas perguntas aqui que surgiram, tá? Ele está em alinhamento com a versão do For HANA? Sim, tá? A gente atende tanto para a questão do SAP ECC como questão do For HANA, tá? Não se preocupe quanto a isso. O SAP que você estiver utilizando aí, a gente consegue adaptar e a ferramenta ela é apta, tá? Ambos são certificados e com o mesmo nível de certificação nativa, tá? Inclusive, só uma curiosidade, 5 meses atrás a gente renovou nosso certificado SAP HANA por mais alguns anos aí. Então, mostra um pouquinho daquilo que eu comentei, da gente garantir o código na melhor qualidade possível, atendendo todos os requisitos e legislações que são provenientes a nós, tá bom? E aqui tem mais uma que é alinha o campo revisão da ordem. Sim, esse é um campo super utilizado numa programação, tá? Quando você faz uma programação a nível de ordem ali, no momento que eu estava mostrando, eu fiz a nível de operação, mas se você fizer a programação a nível de ordem, é um critério que você pode utilizar como referência para filtrar, para na hora de gerar ali sua base de programação, você fala, poxa, eu quero que o campo revisão somente esse da semana 26 vem as ordens que tem lá o campo revisão semana 26, enfim. Aí você que trabalha da maneira que mais faça sentido, mas sim, dá para ser utilizado e é muito comum, tá? Então, boa pergunta. Pessoal, legal. Alguém comentou aqui mais uma, é a última, tá? Deixa eu ler aqui, que essa está um pouquinho mais extensa, pessoal. Legal. Show de bola. Então, aqui ele perguntou se a gente também tem, dentro da própria ferramenta, aí não em si desse módulo que a gente está apresentando, a questão de apontamento, de follow-up, como é que está a execução. E sim, a gente tem essa funcionalidade na licença, que a gente fala que é a licença acima dessa licença light, tá? E a gente vai te chamar para bater um papo, tomar um café, a gente consegue comentar e mostrar um pouquinho como que isso funciona. Tá bom? Obrigado pela participação e pela pergunta aí. Pessoal, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, eu acredito que a gente finalizou por aqui, tá? Se tiver, pode mandar que eu pause e volto, tá? Então, pessoal, eu queria realmente agradecer vocês, tá? Eu acredito que a participação é fundamental. Todas as pessoas que estão aqui, a gente tem um contato, a gente vai entrar, vai mandar um e-mail para vocês, vai passar todas as nossas informações para a gente poder agendar. Eu recebi mais alguns pontos aqui que o pessoal está pedindo para mostrar algumas outras funcionalidades e tudo mais. Eu vou deixar, até para respeitar o compromisso do horário que a gente fez com o pessoal dos 45 minutos,
Eu vou deixar para a gente marcar esse papo e lá, aí, poxa, eu mostro de ponta a ponta todo o produto, cada botão. Você vai me perguntar se faz aquilo, se faz outra coisa, eu vou te mostrando como que funciona, em cima da sua dor, tá? E aí lá eu consegui esmiuçar muito mais a ferramenta. Eu acho que aqui nesse primeiro encontro nosso, a gente está fazendo mensal, né? Não sei se vocês repararam, a gente está mensalmente soltando algumas lives. E aí deixa também o feedback para vocês. Poxa, o que que seria legal a gente mostrar aí dentro da ferramenta de mobilidade da SIGA, dentro da nossa ferramenta de planejamento e programação? O que que é uma dor latente que vocês encontram no dia a dia? E aí no próximo a gente se reúne e discute sobre isso. E aí pode ser até que a gente deixe aí o microfone aberto para a gente bater esse papo. Tá bom, pessoal? Eu agradeço vocês a participação de todos e a gente se fala por aí. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.